China amplia a pressão e mostra ter condições. Recente contou com incursão recorde de aviões. Exercício militar. De sufocar Taiwan. Ameaça maior que nunca. E navios, e evidenciou um melhor preparo das Forças Armadas Chinesas. O exercício militar realizado na segunda-feira, 14, pelo Exército de Libertação Popular, ELP, marcou a maior incursão por parte da China em Taiwan, com um número recorde de aviões e navios no entorno da ilha. A manobra deixou claro que o governo chinês tem poder de fogo suficiente para sufocar o território vizinho, que reivindica como seu, o que levou uma autoridade taiwanesa a afirmar que a ameaça hoje é maior que nunca. De acordo com a rede CNN, o Ministério da Defesa Nacional taiwanês identificou 153 aeronaves chinesas durante um período de 25 horas entre segunda e terça-feira. Destas, 111 cruzaram a linha mediana, uma fronteira informal que até recentemente era respeitada por Beijing. Antes, o maior número de aviões chineses no entorno da ilha havia sido de 103. Ao longo de 24 horas, em setembro de 2023, a manobra militar chinesa foi condenada pelo governo de Taiwan, que a classificou como irracional e provocativa. De acordo com a rede Radio Free Asia, RFA, o governo norte-americano igualmente se manifestou e disse estar seriamente preocupado. O porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller, citado pela revista Newsweek, disse que os UA monitoram as atividades da RPC, República Popular da China, e coordenam com aliados e parceiros suas preocupações compartilhadas. Xi Jinping e as Forças Armadas da China. Taiwan está ao alcance. O jornal The New York Times, por sua vez, argumentou que o objetivo da China, durante os exercícios, foi testar sua capacidade de sufocar a ilha, emulando o cenário de um bloqueio aéreo e naval, que cortaria o acesso aos portos taiwaneses e a outras áreas importantes. O bloqueio da ilha é uma hipótese que vem sendo levantada há tempos por analistas. Seria uma forma de a China sufocar Taiwan sem necessariamente iniciar uma guerra, jogando para os aliados ocidentais a decisão de abrir fogo ou não. Se colocada em prática, a medida aceleraria o consumo de materiais essenciais e levaria Taiwan ao colapso. Em 2020, o governo taiwanês publicou um documento segundo o qual o bloqueio surge como alternativa porque, ao contrário dele, a invasão criaria um risco político e militar significativo para Beijing. Avaliação semelhante à do almirante Carl Thomas, veterano oficial da Marinha norte-americana, ouvido pelo The Wall Street Journal, em setembro de 2022. Para Thomas, bloquear a ilha surge como uma opção menos danosa e igualmente efetiva. Eles têm uma marinha muito grande. Se quiserem intimidar e colocar navios em Taiwan, podem fazer isso, disse o militar na ocasião, concordando que a ação não letal colocaria as nações ocidentais, sob a liderança dos IBEUA, em uma encruzilhada quanto à melhor forma de punir a China. Apesar das alternativas apresentadas nas recentes manobras militares, uma invasão militar segue no radar chinês. Estamos dispostos a lutar pela perspectiva de reunificação pacífica com a máxima sinceridade e empenho, disse Chen Binhua, porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan na China, citado pela agência Reuters. Mas nunca nos comprometeremos a renunciar ao uso da força, adicionou. E o exercício de segunda-feira deixou claro que o LP está em condições de agir, independentemente da alternativa escolhida, bloqueio ou invasão. Eles se aproximaram muito de Taiwan. Eles aumentaram a pressão sobre Taiwan e reduziram o tempo de resposta de Taiwan, disse um oficial taiwanês a Reuters, que não revelou a identidade da fonte devido à sensibilidade do tema. Este exercício apresentou uma ameaça maior que nunca para Taiwan. O The New York Times avalia que a coordenação entre as diversas áreas do LP e a Guarda Costeira da China mostrou evolução, e as frequentes incursões militares chinesas forçam Taiwan a conviver com uma nova realidade de pressão permanente que esgota suas forças de defesa. Isso cria mecanismos até para uma eventual rendição, que daria a Beijing uma vitória sem a necessidade de lutar ou bloquear a ilha. Beijing está normalizando o uso dessas atividades militares e da Guarda Costeira em larga escala sob a administração Lai Ching-te, presidente de Taiwan, disse ao jornal Brian Hart, analista do China Power Project no think tank, Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Eles deixaram claro que, se virem coisas que percebam como provocativas de Taiwan, responderão dessa forma. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras.
Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana também. Mercado Livre e Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. A normalização das atividades. Sob a administração de Lai Ching-te, a crescente tensão entre Beijing e Taipei tem se intensificado, especialmente com a ascensão de Lai Ching-te como presidente de Taiwan. Este fenômeno não é apenas uma questão de retórica política, mas reflete uma mudança significativa nas dinâmicas de poder na região. Brian Hart, analista do China Power Project, no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, enfatiza que Beijing está normalizando o uso de atividades militares e da guarda costeira, em larga escala, o que representa um novo capítulo nas relações cross-strait. Este movimento, segundo Hart, é uma resposta clara a quaisquer ações que Beijing considere provocativas por parte de Taiwan. Nos últimos anos, a guarda costeira da China tem se envolvido em diversas operações que vão além da simples proteção das águas territoriais. A administração de Lai Ching-te, com sua postura mais assertiva em relação à independência de Taiwan, tem sido vista como uma provocação direta por Beijing. O governo chinês, portanto, sente-se justificado em intensificar suas atividades militares, adotando uma postura mais agressiva e visível. Essa mudança não é apenas uma resposta a um líder considerado provocador, mas uma estratégia de longo prazo para reafirmar a soberania da China sobre Taiwan. A militarização das águas ao redor de Taiwan não é apenas um símbolo de força, mas também uma tática para intimidar. A presença crescente da guarda costeira e das forças armadas no Estreito de Taiwan serve como um aviso claro de que Beijing não tolerará o que considera desrespeito à sua autoridade. Historicamente, essas ações têm o objetivo de mostrar que qualquer movimento em direção à independência por parte de Taiwan será meticulosamente monitorado e, se necessário, combatido com força. A administração de Lai tem enfrentado um dilema complexo. Por um lado, há a necessidade de responder às provocações militares de Beijing, e por outro, a necessidade de evitar uma escalada que possa levar a um conflito aberto. A postura de Lai, que se baseia em um chamado à autodeterminação e à defesa nacional, busca equilibrar a segurança interna com a diplomacia. Aumentar os investimentos em capacidades defensivas, como a modernização das forças armadas e a implementação de novas tecnologias, se torna uma prioridade. Além disso, Lai Ching-te tem procurado fortalecer as alianças internacionais, especialmente com os Estados Unidos e outras nações democráticas, para contrabalançar a pressão de Beijing. A busca por apoio externo não é apenas uma questão de reforço militar, mas também de legitimação da posição de Taiwan no cenário global. Esse esforço para criar um ambiente de segurança mais robusto é uma resposta direta às manobras agressivas da China, que visam desestabilizar a confiança do povo taiwanês em seu próprio governo. A normalização das atividades militares por parte de Beijing não afeta apenas Taiwan, mas tem repercussões significativas em toda a região da Ásia-Pacífico. As nações vizinhas, como Japão e Coreia do Sul, observam atentamente os desenvolvimentos. A militarização do Estreito de Taiwan pode desencadear uma corrida armamentista, à medida que países da região buscam fortalecer suas próprias defesas em resposta à crescente agressividade da China. A dinâmica de poder está mudando, e a necessidade de uma abordagem colaborativa para a segurança regional se torna cada vez mais evidente. Além disso, o impacto nas relações internacionais é inegável. Os Estados Unidos, por exemplo, têm reiterado seu compromisso com a defesa de Taiwan, mas também enfrentam o desafio de manter uma relação equilibrada com Beijing. A situação é delicada e requer uma diplomacia cuidadosa para evitar uma escalada, que poderia resultar em um conflito militar em larga escala. A normalização das atividades militares por Beijing pode ser vista como uma forma de testar os limites da resposta internacional, e a comunidade global precisa estar atenta a isso. À medida que Beijing continua a normalizar suas operações militares e da guarda costeira sob a administração de Lai Ching-te, o futuro das relações entre Taiwan e China permanece incerto. A combinação de uma liderança mais assertiva em Taipei e uma resposta militarista em Beijing cria um cenário potencialmente volátil. A necessidade de diálogo e diplomacia nunca foi tão crucial, mas as ações de ambos os lados podem dificultar esse caminho. A situação em Taiwan é um microcosmo das tensões geopolíticas mais amplas em um mundo onde as fronteiras de poder estão constantemente sendo testadas. A comunidade internacional deve estar preparada para apoiar Taiwan em sua luta por autodeterminação, ao mesmo tempo que busca um caminho para a paz e a estabilidade na região.
O que está em jogo é mais do que apenas a soberania de Taiwan. Trata-se de um testamento sobre o futuro da ordem global e das normas que regem as relações entre nações. A complexidade das relações Taiwan-China sob a lente militar. A situação entre Taiwan e a China continental tem se tornado um tema de crescente complexidade, especialmente à luz das recentes movimentações militares e da intensificação das atividades da Guarda Costeira da China. Este cenário exige um exame minucioso não apenas das dinâmicas políticas, mas também das implicações sociais e econômicas que emergem dessa nova fase de tensão. A forma como Beijing está normalizando suas atividades militares não é um mero reflexo de uma política externa agressiva, mas também uma estratégia profundamente enraizada em uma narrativa histórica e cultural que molda a percepção da China sobre Taiwan. Para compreender as ações de Beijing, é crucial considerar as narrativas históricas que sustentam a identidade nacional chinesa. A reunificação de Taiwan com a China continental é vista por muitos líderes em Pequim como um objetivo fundamental. A história das tensões entre os dois lados remonta à Guerra Civil Chinesa, quando o Partido Nacionalista Kuomintang se retirou para Taiwan após a derrota para o Partido Comunista. Desde então, a narrativa de que Taiwan é uma parte inalienável da China tem sido um pilar da política de Beijing. Essa visão é amplificada por uma retórica que apela ao nacionalismo, onde a integridade territorial é colocada acima de outros valores. A administração de Xi Jinping, por exemplo, tem utilizado discursos sobre o sonho da grandeza nacional para galvanizar apoio interno e justificar ações externas. Isso não apenas mobiliza a opinião pública dentro da China, mas também serve como um alerta para Taiwan e a comunidade internacional sobre as intenções da China. A militarização do Estreito de Taiwan é, portanto, uma extensão dessa retórica, onde a demonstração de força é usada para reforçar a ideia de que a reunificação é não apenas desejável, mas inevitável. As movimentações militares de Beijing também têm profundas implicações econômicas. A instabilidade na região pode afetar as cadeias de suprimento globais, especialmente em um mundo altamente interconectado. Taiwan é um dos principais centros de produção de semicondutores e tecnologia avançada, e qualquer conflito ou escalada de tensões pode ter repercussões globais significativas. As empresas que dependem da produção taiwanesa podem enfrentar interrupções, levando a uma crise em setores que vão desde a eletrônica até a indústria automotiva. Além disso, a presença militar crescente da China pode afetar o investimento estrangeiro em Taiwan. Os investidores geralmente buscam ambientes estáveis, e a percepção de que Taiwan está sob ameaça pode levar a uma retração do capital. Isso, por sua vez, pode impactar negativamente a economia taiwanesa, que já enfrenta desafios internos, como a necessidade de modernização e inovação em um mercado global competitivo. O governo taiwanês, sob a liderança de Lai Ching-te, tem a tarefa difícil de equilibrar a resposta militar com a preservação de um ambiente econômico saudável. A resposta internacional à normalização das atividades militares de Beijing não pode ser subestimada. A crescente preocupação com a agressividade da China levou a uma reavaliação das alianças estratégicas na região da Ásia-Pacífico. Os Estados Unidos, por exemplo, têm intensificado seus laços com Taiwan, reafirmando seu compromisso com a defesa da ilha, através de vendas de armas e exercícios militares conjuntos. Essa postura é uma tentativa de dissuadir Beijing, mas também é uma maneira de enviar uma mensagem clara sobre o compromisso dos EUA com a segurança na região. Além disso, alianças com outras democracias, como Japão, Austrália e Índia, estão se fortalecendo em resposta à crescente assertividade da China. O Quad, uma parceria estratégica entre os EUA, Japão, Índia e Austrália, tem se reunido regularmente para discutir não apenas questões de segurança, mas também a importância de um Indo-Pacífico livre e aberto. Esses movimentos indicam que a resposta à normalização das atividades militares da China não é apenas uma questão bilateral, mas sim uma questão que envolve múltiplos atores no cenário global. À medida que o cenário evolui, duas direções principais parecem emergir: a possibilidade de um diálogo construtivo ou a escalada para um conflito direto. Os líderes em Taiwan, inclusive Lai Ching-te, devem encontrar maneiras de comunicar suas intenções de forma clara e pacífica, buscando abrir canais de diálogo com Beijing, enquanto reforçam sua posição de defesa. No entanto, as ações de Beijing podem tornar esse caminho cada vez mais difícil. O uso de manobras militares para intimidar
Taiwan pode criar um ciclo de reações onde cada lado se sente compelido a responder à provocação do outro. O futuro das relações entre Taiwan e China está em jogo, e a maneira como ambos os lados gerenciam essa dinâmica será crucial. A esperança permanece de que, apesar das tensões, haja espaço para a diplomacia e a cooperação, permitindo uma resolução pacífica das disputas. No entanto, a normalização das atividades militares em Beijing representa um desafio significativo a essa esperança, colocando em evidência a necessidade de uma abordagem equilibrada que considere tanto a segurança quanto a estabilidade econômica na região. Em última análise, o que está em jogo não é apenas a questão da soberania de Taiwan, mas também a capacidade da comunidade internacional de lidar com uma China que está se afirmando cada vez mais. A resposta a essa situação exigirá um exame cuidadoso das vulnerabilidades e oportunidades, não só para Taiwan, mas para a ordem global como um todo. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!